Eu nasci com uma deficiência congênita no fêmur esquerdo, onde eu tenho um encurtamento mais ou menos de 25 centímetros. Mesmo com a deficiência, eu sempre gostei de jogar bola, jogava com os meus amigos, na rua, na escola. E ali na escola tinha os campeonatos, né, interclasse, jogos escolares, na qual eu via meus amigos jogando esses campeonatos e, devido à minha deficiência, eu acabava não conseguindo participar, que era algo que me deixava muito triste. Sempre fui muito ligado ao esporte, minha vida inteira, desde que eu me conheço, é ligado ao esporte. E quando eu estava com 17 anos, eu gostava muito de futebol, eu fiz um teste para a categoria de base do Clube Atlético Lemense, eu sou de Leme, né? Para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior naquele ano. E eu jogava de lateral direito, fiz um teste, passei, fui aprovado. Estava em preparação e ia começar os treinamentos para disputar a Copa São Paulo. A minha deficiência foi uma formação congênita, no caso eu nasci sem a perna. Quando meu joelho começou a doer, meu joelho começou a inchar, eu fui correr atrás dos exames para ver o que estava acontecendo, tinha algum problema. E fui diagnosticado na cidade com reumatismo. Então eu fiz tratamento de reumatismo durante 3 meses com um médico ortopedista. E no tratamento a dor não melhorava, o joelho só inchando mais. Porque eu tinha vontade, só que ao mesmo tempo o pessoal meio que ficava retraído de eu jogar bola de muleta e acabava não deixando. Isso para mim me entristeceu muito. Então por conta eu decidi fazer uma ressonância magnética, paguei ressonância em outra cidade. E nessa ressonância eu descobri que eu estava com um câncer ósseo chamado osteosarcoma, que acomete geralmente crianças e adolescentes, né, na maior parte. E era um câncer ósseo, ele saiu do meu fêmur. No final do tratamento ele já tinha tomado toda a articulação do meu joelho. Minha paixão pelo futebol começou desde criança. Igual todo brasileiro, é uma paixão. Desde pequeno, sempre gostei de futebol, assistir, jogar. É uma paixão para mim. Vendo ali os grandes times brasileiros disputando os campeonatos, Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Copa do Mundo, né? Vendo o Brasil ser tetracampeão ali quando eu tinha meus 8 anos. Desde pequeno sempre quis jogar futebol. Meu nome é Maurício Mendes, mais conhecido como Juninho, tenho 31 anos, sou capitão da equipe Ponte Preta de futebol de amputados. Para mim, jogar pela Ponte Preta hoje é uma realização de um sonho. Mas eu sempre tive o sonho de jogar bola. Foi onde, há 6 anos atrás, conheci a modalidade do futebol de amputados, através de uma pesquisa feita no Google mesmo, e acabei encontrando um projeto, o Ismael Mogi, que acabou apresentando a modalidade para mim, onde começou a minha carreira do futebol de amputados. De acordo com a Associação Brasileira de Desportos para Amputados, hoje no Brasil são 23 equipes e mais de 400 atletas espalhados por todo o país. Mogi, hoje o time do Corinthians, eu fiquei 5 anos, eu moro em Cosmópolis e esse projeto do Corinthians é em Mogi das Cruzes, então fiquei 5 anos da minha vida indo nos treinos, no final de semana, todo sábado, 200 km para ir, 200 para voltar, aquela vida bem cansativa, até onde começou a ficar cansativo, custoso, foi onde eu tive a ideia de montar um projeto aqui na região de Campinas, na qual hoje a gente tem a parceria com a Ponte Preta, na qual representamos a Ponte Preta nos campeonatos que participamos. E onde eu realizei meu sonho, que é poder jogar bola, disputar um campeonato paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Hoje, o que a Ponte Preta fez, o que a parceria da Ponte Preta com o pessoal do Cosmo City, ela envolve? A gente dá para eles um uniforme, alguma coisa de suplementação, bebida, essas coisas para aprender de jogo, e eles
eventualmente espaço para eles treinarem no nosso campo lá no Palmeiras, na série. Já tiveram oportunidade de treinar aqui também. E não muito mais do que isso. Infelizmente a gente não consegue ajudar ainda como gostaríamos, né? Mas bem dentro dessa questão do apoio. É um apoio, muito mais um apoio. E a marca Ponte Preta, que acaba agregando bastante. Eu estou desde o início aí na equipe com o capitão Juninho e desde que era Cosmo City. Aí conseguimos a parceria com a Ponte Preta, participei desde o início do campeonato com a Ponte Preta. O primeiro campeonato foi o Paulista, que foi o meu primeiro gol com a camisa da Ponte Preta, foi no Paulista. Fiz 1 ano e meio de quimioterapia, exames de radiologia, exames de imagem, né? E durante o tratamento, os médicos falavam para mim que eu não ia precisar amputar a minha perna. Na maioria dos casos é amputação, mas que eu poderia colocar uma prótese interna, que o problema estaria sanado. A minha história do futebol de amputados começou um pouquinho antes de conhecer a modalidade. Ano passado eu resolvi parar de jogar e resolvi ajudar a jogar o esporte lá na minha cidade. Coincidiu que em abril do ano passado, em 2017, eu acabei conhecendo o futebol de amputados. Mas durante o tratamento, o tumor foi aumentando, tomou conta da articulação, já estava pegando minha tíbia. Foi quando eu recebi a notícia que não ia colocar a prótese interna, até cheguei a ir para o hospital para fazer a cirurgia. Mas lá no hospital eles me falaram que não, que a gente ia precisar refazer os exames para fazer a amputação. Que eu ia ter que amputar minha perna direita. Né? Cada atleta tem a sua história e dentro dessa história tem várias vertentes aí que em algum momento acaba tocando. Lógico que a gente como psicólogo tem uma preparação, a gente também tem que ter uma análise, né? Faz um processo de psicoterapia para que não fique tão abalado com as histórias, com os casos, para que isso não interrompa aí no processo de análise. Né? O mais difícil que eu passei lá foi quando uma vez eu estava internado e aí tinha uma garotinha, ela tinha síndrome de Down e estava com câncer. E até no primeiro dia que eu fiquei internado com ela colocava a música, na época era Galinha Pintadinha. E, nossa, eu ficava irritado com ela na noite que eu queria dormir e ela escutando aquele Galinha Pintadinha. Só que no outro dia ela acordou, chamou meu nome, a gente estava internado junto no mesmo quarto. E ela falou que me amava no primeiro dia que ela me viu e fez o coraçãozinho com a mão, né? E uma semana depois a mãe dela me ligou e falou que ela havia falecido. Aquilo foi um baque muito grande assim pra mim e pra minha mãe. Mas fazer o quê? Os planos de Deus na nossa vida. O Juninho estava organizando uma competição, que era a Copa do Brasil lá na nossa cidade. Eu tentei ajudar de alguma forma, se precisava de alguma ajuda, algum apoio. Ajudei em algumas outras coisas, mas eu descobri que eles precisavam de um técnico. E nesse período eu acabei aceitando o convite. Nós fizemos a participação na competição, fomos vice-campeões da competição, ganhamos o título de melhor técnico da competição e também o jogador revelação. Isso foi uma surpresa para todos, por uma equipe nova que não treinava junto, não tinha uma experiência de jogo. Acabamos surpreendendo muita gente, ficando à frente de vice-campeões brasileiros, vice-campeões da Copa do Brasil e equipes bem conceituadas na modalidade. Sou professor de educação física e foi de acordo com um aluno meu era atleta de futebol de amputados, né? E me convidou, falou: você não quer fazer parte da preparação física da equipe? Como eu gosto, né? E quanto mais difícil para mim, melhor. Eu falei assim: não, tenho interesse sim, quero, só se for agora. Sou presidente da Associação Brasileira de Desporto para Deficiente Físico, que tem como esporte a modalidade de futebol de amputado. Há 28 anos que eu pratico essa modalidade, estou envolvido nesse trabalho. Tenho 4 títulos mundiais durante esse período
3 Copa Américas, uma Copa das Confederações, tem um título de melhor jogador do mundo em 2001 no Brasil. Chega lá, você acaba, né, utilizando das mães como professor, como jogador, você começa a instruir os jogadores, passar preparação física. E nisso, na época, o técnico era o William. E o William, ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheci. Então ele gosta muito da parte burocrática, ele além de gostar, ele entende muito. E ele chegou, ele viu meu desempenho lá como auxiliando ele, ajudando ele me propôs. Você não tem interesse de ser o técnico da equipe? Toda a família envolvida, mãe, pai, até minha mãe não quis assinar o termo de responsabilidade da amputação. Eu estava para fazer 18 anos na época, então eu mesmo converso com meu pai, falei, não, eu vou assinar porque ou é isso ou minha vida. Eu sou professora de Educação Física no Luci Montoro, Instituto de Reabilitação Física e Motora. Eu trabalho com pacientes que sofreram uma amputação, né, para fazer o processo da protetização. Como Educação Física, um dos nossos trabalhos é apresentar o esporte adaptado para as pessoas que sofreram uma lesão como um meio de reinserção à sociedade, voltar ativa, saber que dá para fazer um esporte. Quando eu descobri que eu ia precisar amputar a perna, foi um baque, porque na minha cabeça ali, o meu sonho de ser jogador um dia tinha morrido, né? É muito importante o esporte para uma pessoa que sofreu amputação, porque depois que ela tem a amputação, ela acha que tudo acabou, né? E muitos deles falam que depois de voltar a fazer o esporte é que realmente voltou à vida. Está além do futebol, né? A gente tem um trabalho bastante efetivo em que a gente traz algumas potencialidades que ele tem, né? Dentro do próprio futebol, dentro do esporte, eles acabam vislumbrando algumas potencialidades que eles jamais pensaram que eles poderiam alcançar. Só depois que eu conheci a modalidade, que eu vi um novo horizonte, que eu vi que eu poderia ser um atleta. Eu até brinco com a situação, falo que se eu não conseguir ser atleta com as 2 pernas, que seja com uma só. Até conseguir uma convocação para a seleção. Jogar bola é uma delícia, né? Só quem joga sabe, quem gosta sabe que futebol é bom demais. E alguns que eu acho que futebol faz parte da vida deles, né? Desde sempre. E depois de tudo que eles passaram, o futebol não podia sair da vida deles, né? E é muito legal. Depois de 6 anos de luta, de dedicação, acabou vindo, né? Eu creio que a sementinha que eu plantei lá 5 anos atrás, 6 anos atrás, hoje eu colhi. Recentemente fui convocado para a seleção brasileira e é algo assim muito gratificante, porque você vê que todo o seu esforço não foi em vão, né? Eu imaginava que era um jogo mais parado, devagar, sem aquela movimentação dos caras, porrada comendo solta, às vezes muletada, bem diferente, cara. Eu imaginava que era um jogo bem parado, toque para um lado, toque para o outro, mas a hora que eu vivi aquilo, vi como que é mesmo, é totalmente diferente, cara. A força de vontade deles e o primeiro jogo, que o meu olho até brilhava ver eles correndo com a muleta, eu falo, meu Deus do céu, cara, como que eu não conheci esse esporte antes? Por muitas vezes eu pensei em desistir, mas sempre algo dentro de mim fala, não, continua. Até onde eu vou eu não sei, né? Mas eu creio aí que eu tenho muito futebol para queimar aí. Então isso é reabilitar. Reabilitar é voltar à sociedade. Eu não tô, uma coisa que a gente sempre fala, né? Não é só futebol. Não é só futebol. Fecha!